Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Porto Alegre Oficial. Eu sou a Victoria Paz e nós estamos nos estúdios da SZ Working, que fica aqui localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, número 860, aqui na Rua dos Andradas. É super fácil de achar, do lado da Casa de Cultura Mário Quintana. Hoje nós damos a continuidade ao nosso projeto especial com a nossa série com os pré-candidatos a governador do estado do Rio Grande do Sul. E para a gente dar continuidade, hoje nós conversamos com o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que é presidente do Conselho do Plano Rio Grande, médico veterinário, pós-graduado em gestão pública e também é pai da Dora, que o senhor inclusive colocou no Instagram. Exatamente, sou pai da Dora, vai fazer 8 anos agora. Esse é o cargo mais importante desses todos aí que tu citaste. De todos que eu falei, esse é o mais... O que mais me dá alegria, certamente, o mais importante. Claro, com certeza. Inclusive, o senhor é daqui de Porto Alegre e começou essa trajetória política em Tramandaí, no litoral norte do estado. Exatamente. Eu, na verdade, nasci em Porto Alegre, 2 dias depois, assim que minha mãe recebeu alta lá do hospital, voltamos a Tramandaí, né? Minha família é de lá. E de lá fiquei, né? Moro lá até hoje, bem dizer, né? Claro, naturalmente, agora como vice-governador, minha presença em Porto Alegre é quase que diária, então tem um lugar que eu moro aqui com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, mas eu tenho minha casa em Tramandaí, a minha cidade, do coração, né? E gosto muito de morar lá, né? Se pudesse, estaria morando lá todos os dias, em virtude dos compromissos profissionais aqui. Desde 2023, então me mudei para cá com a família e desde então tenho morado em Porto Alegre novamente, que é a nossa capital. Já morei aqui vários períodos da minha vida, etc. Também desde os 19 anos, né, moro aqui em Porto Alegre em alguns períodos, depois voltei a Tramandaí, voltei a Porto Alegre de novo. Depende do mandato que eu estou exercendo ou da função que estou ocupando, né? Acaba que daí fica entre essas possibilidades. Pois é, o senhor também começou muito cedo na carreira política. Começou pelo movimento estudantil. Sim, comecei com 14 anos de idade no Grêmio Estudantil da minha escola, lá em Osório. Morava em Tramandaí, estudava em Osório. E comecei no Grêmio Estudantil, depois fui para a União Municipal de Estudantes Secundaristas, né, de estudantes de ensino médio. Posteriormente, fui vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes, que fica aqui na André da Rocha, aqui pertinho da Andradas. E depois, isso foi 2000, até 1999, 2000. Depois eu entrei na faculdade, né, na medicina veterinária. E, paralelamente, eu senti necessidade de entrar no partido político. Então, me filiei na juventude do PMDB, na época, com 15 anos de idade, não tinha nem título de eleitor. Para um ano depois fazer o título, com 16, e aí me filiei no PMDB. Eu tenho 26 anos de filiação entre juventude e partido no MDB. 26 anos, 41 anos de idade, 26. Eu tenho mais tempo dentro do MDB do que fora. Fora, sim. Inclusive, uma pergunta. Por que médico veterinário e política? O que tem a ver a ligação uma da outra? Porque a gente fica se perguntando, né? Normalmente o político, né, tem alguma coisa a ver com a política, né? Jornalista ou advogado. O senhor é médico veterinário. Exatamente, sou médico veterinário. Isso mostra, né, que, na verdade, eu nunca pensei em ser político na minha vida, né? Nunca pensei em concorrer a eleições, porque quando eu comecei a fazer faculdade, eu tinha 16 anos de idade. Eu passei no vestibular com 16 anos de idade. Foi o único vestibular da minha vida. Nunca fiz vestibular para outro curso em outra faculdade. Fiz na UBRA, em Canoas. Naquela época tinha poucas faculdades de veterinária no estado. Uma delas era a UBRA, no ano de 2000. Então, com 16 anos, eu prestei o vestibular e passei. E eu nunca imaginei, meus pais não são da política, meus pais entraram na Assembleia Legislativa no dia da minha posse como deputado. Né? Eles não eram militantes, nunca foram filiados, nunca, enfim, participaram de campanhas eleitorais. Minha mãe era muito desiludida com a política, te confesso, porque votou no Collor lá na eleição no início da década e se desiludiu muito depois do impeachment, com as denúncias de corrupção e tal. Então, eu nunca tive na minha casa ninguém, nem tios, primos, avô, sei lá quem, lá da família, ninguém da família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, se envolvia com política. Então, eu nunca imaginei participar ativamente
de um partido, de ter mandatos, exercer mandatos, etc. Mas, com 14 anos eu entrei no Grêmio Estudantil, porque isso, acho que tinha um certo espírito de liderança sempre da minha parte, assim, Sim. olhando para trás. Naquela época eu não via isso, mas hoje, analisando, Não né, tem a como não ver história... hoje em dia, né? Exatamente, analisando a história, desde o início lá da minha infância, tinha algumas características assim, que já dava para notar que poderia vir a exercer liderança, mas podia ser um líder empresarial, um líder classista da minha profissão, um líder de qualquer outra coisa. E aí o Grêmio Estudantil é que me trouxe para a política. Daí eu comecei a me atilar um pouco mais sobre as questões da educação pública, sobre a sociedade, sobre o mundo e tal. Estava no final do ensino médio, aí comecei a notar que era importante ter um partido, comecei a pesquisar os partidos, olhei partidos de esquerda, de direita, achei que o PMDB na época, né, que era assim que se chamava o partido, tinha um pensamento mais próximo do que eu imaginava, né, assim, que é alguém que consegue ter preocupações sociais, ao mesmo tempo que tem compromisso com a liberdade econômica, né? Sim. Um partido que defende muito a democracia, que foi o partido que reconstruiu a democracia no país, ao mesmo tempo que é um partido que quer que essa democracia melhore, enfim. Então, enfim, eu não vou aqui falar das Uma ideia mais razões... centro, assim. Exatamente. Naquela época não tinha essa polarização, Sim. né? Eu estou falando de 1999, eu ia para o escritório do meu pai é contador, no final do expediente, depois do expediente, para entrar na internet de escada, que não é da tua época, Victor. Dava um barulhão, assim, para te conectar. Aquele barulho mesmo. E aí eu ficava tentando achar os sites dos partidos e nos fóruns de discussões do ICQ na época. ICQ, eu tô ficando velho. E aí, o que aconteceu foi que o PMDB não tinha um site bom. E até hoje não tem, né? Vamos ser francos, mas a verdade é que naquela época o partido era muito embrionário, essa questão de internet. E o PMDB é um partido maior, mas mais antigo e tal, não estava tão modernizado assim para aquele momento. E aí comecei a ter dificuldade de achar informações sobre o PMDB. Comecei a procurar os líderes do PMDB, Pedro Simon, Ulisses Guimarães e tal. Comecei a ler sobre o assunto, sempre gostei de ler, né, desde de criança e até hoje. Então, o que aconteceu? Eu me filiei no PMDB e fui numa reunião. Na verdade, fui convidado para ir numa reunião, porque os partidos também começam a notar quem está aparecendo, né? Na escola, o filho de um, colega do outro e tal. Esse menino aí, filho do seu Danton lá, né? Quem sabe convida ele para se filiar, daqui a pouco ele concorre a vereador, sei lá, alguma coisa assim. E aí, então foi quando me convidaram para ir numa reunião do PMDB, que era um ano antes da eleição municipal de 2000, era 1999. Fui na Câmara de Vereadores de Tramandaí, eu fui, gostei, e logo em seguida me convidaram para formar a juventude do PMDB de Tramandaí. Que legal. E tem 5 membros a diretoria da juventude, eu fui o 5º, o último. Sim. E aí depois eu virei presidente municipal, estadual e nacional no decorrer do tempo. Gostou, né? Gostou. Boa essa, né? Gostou. Exatamente, gostei, achei interessante, acho fascinante, né, a política, porque realmente qual é a atividade humana que você tem desde os primórdios da humanidade? 10 mil anos atrás já tinha política, né, para formar o que nós chamamos hoje de Estado, quando as pessoas começaram a viver em aldeias e tal. Alguém tem que se preocupar com os serviços que todo mundo tem que ter ao mesmo tempo, que são os chamados serviços públicos e tal. E os políticos, eles têm que cuidar, como já diz a etimologia da palavra, política é cuidar da polis, da cidade. Cuidar da cidade, esse é o objetivo da atividade, né? Cuidar do que é público. E aí, me fascinei por isso, e gosto muito de estudar sobre os temas que eu abordo, que vão estar sobre a minha mesa, sobre as questões da história, porque chegamos até aqui, né, as histórias da política, né, para chegar à formação dos partidos, por que isso acontece assim, assado. E aí, acabei sendo presidente da juventude do partido em Tramandaí, posteriormente presidente estadual 2 vezes. Naquela época tinha eleições disputadas para ser presidente da juventude do partido no estado, então conheci o estado inteiro, viajando, ia de ônibus até os municípios. Até hoje as pessoas chegam no meu gabinete e contam essas histórias. O Gabriel ia dormir lá em casa, eu pegava ele de madrugada na rodoviária porque ele chegava vindo de ônibus de Porto Alegre para que a gente fundasse os núcleos municipais da juventude do PMDB. Então eu chegava em Santa Rosa, por exemplo, e lá eu ia a Doutor Maurício Cardoso, a Novo Machado, a Santo Cristo, a Alecrim, a Alegria, fundando os núcleos da juventude do PMDB em cada uma das cidades. Reunia os jovens, explicava a importância, por que estamos ali e tal, né? E montava o núcleo da juventude.
Eu fui, antes de ser presidente, 2 vezes vice-presidente estadual da juventude fazendo isso. Então, eu conheci o estado inteiro, andei mais até nessa época do que como deputado, porque deputado tu tem regiões mais definidas ali, que tu faz mais Sim. votos, e nas outras regiões tu não faz. Então, tu acaba se atendo mais a determinadas regiões do estado. No caso da juventude, do partido, era no estado inteiro. Eu fundei a juventude do PMDB de Barra do Quaraí, de Chuí, que são os extremos, né, do estado. Super extremo. Exatamente. E ia de ônibus, ia de carona, ou às vezes conseguia um carro, pegava alguém para dirigir, revezava com a pessoa, depois que fiz a carteira de habilitação, e assim por diante. Então, essa é a minha história na juventude partidária. E aí depois eu fui presidente nacional da juventude. Eu conheci o Brasil inteiro, porque daí eu fazia a mesma coisa nos estados. Chegava nos estados, fundava o núcleo estadual, né? Até hoje eu chego em Brasília ou em outros lugares, encontro pessoas daquela época, que hoje são prefeitos, deputados, senadores, enfim, gente, vice-governador, tem alguns, a vice-governadora do Ceará, vice-governador de Goiás, são meus contemporâneos da época, o prefeito de Belém do Pará, foram contemporâneos meus na época da juventude nacional do partido. E com 26 anos concorro a deputado estadual a primeira vez, porque não era uma coisa assim que eu planejava tanto, mas é que na política tem isso, na vida pública, né? Tu vai sendo conduzido, assim, muitas vezes, para situações em que tão comprometido que tu tá com as coisas, em especial com o que tu acredita, né, no meu caso, acabou que eu precisava ir para a eleição, para a urna. Eu nunca concorri a vereador, nem a prefeito, porque como eu saí de Tramandaí muito cedo para fazer isso que eu estou contando, continuava tendo a casa da minha família lá e tal, mas passava viajando o estado e tal, e fazendo a faculdade. Não era viável. Não era viável. Então, a candidatura na eleição municipal nunca esteve na minha pauta, não porque eu não queria, porque eu não tinha, para ser candidato a vereador, a prefeito, tem que estar na cidade, vivendo a cidade e tal. E aí, então, eu concorri a deputado estadual direto. Ninguém acreditava, eu achava maluco, 26 anos de idade. Naquela época eu parecia mais novo, hoje não é assim, mas na época sempre fui, não usava barba e tal, então o pessoal achava que eu tinha menos idade que eu realmente tinha. E com 26 anos de idade, abriu a urna, eu fiz 26.895 votos, que é voto superior à quantidade de votos que muitos deputados eleitos tiveram na eleição. Eu fiquei de terceiro suplente da bancada do PMDB e cheguei a assumir o mês, aquele mandato. No último mês da legislatura, assumi o mandato. E aí depois, em 2014, então, concorri novamente, fiz 40 mil votos, fui eleito. Em 2018, fui reeleito o deputado mais votado do partido na Assembleia. E nesse inteirinho muita coisa aconteceu. Fui líder do governo Sartori, presidente da Assembleia Legislativa. Em 2 mandatos, poderia dizer que fizemos tudo que dá para fazer no parlamento. Presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, líder da bancada, líder do partido, líder do governo, presidente da Assembleia, secretário, primeiro secretário da mesa diretora. Foi quando eu disse, olha, acabou meu ciclo aqui na Assembleia, já não tenho por que deixar alguém novo entrar no meu lugar aqui, porque eu já fiz a minha parte, enfim, né? Não significa que um dia não possa voltar a querer concorrer ao mesmo cargo, mas me pareceu que naquela ocasião já estava cumprida a missão. E aí, por 1001 motivos, surgiu a possibilidade de concorrer à majoritária, né? Originalmente uma pré-candidatura ao governo do Estado, em 2022. Na ocasião, o governador Eduardo Leite ainda não tinha decidido concorrer à reeleição. E aí, no final, no dia da convenção estadual, que é o órgão soberano do partido para definir o que faremos nas eleições, portanto, no último dia, o partido, numa disputou a indicação se eu concorreria a governador ou a vice-governador do Eduardo. Porque tinha um pedido da direção nacional do MDB para concorrer, que a gente fizesse a coligação aqui no estado naquela época com o PSDB. E aí, por 27 votos, no universo de mais de 500, o partido decidiu que nós iríamos coligar e indicar o vice-governador da chapa. E foi o que aconteceu. Então, aí fomos para a eleição, ganhamos a eleição, felizmente, e cá estou. Pois é, o senhor esteve sempre numa crescente política. E o senhor, então, agora que o senhor é vice-governador, o senhor pensa em ser o governador? A primeira da crescente política. Eu nunca diminui minha votação. Primeira eleição, 26.895 votos. Segunda eleição, 39.998 votos. Terceira eleição, 52.953 votos. Eu sei cada um deles que foi difícil consegui-los, né? Então, eu valorizo cada um deles. 27 mil, 40 mil, 53 mil votos. Nunca diminuí votação.
Às vezes acontece de alguém diminuir e tal, mesmo assim ser eleito. No meu caso, nunca, felizmente, aconteceu. Sempre numa crescente. Sempre positivo, então. Sempre positivo. E, posteriormente, então, fizemos 1.700.000 votos, 1.702.000 votos, que foram os 2.000 votos que nos levaram para o segundo turno, na eleição de 22. Naturalmente, o governador que puxa esses votos, que é, no caso, o Eduardo, né? Por ser candidato a governador, o vice-governador participa, é votado também, é eleito também, mas com menos protagonismo. Mas fiz a minha parte ali para que a gente pudesse ir para o segundo turno. Se eu tivesse sido candidato a governador naquela eleição, e o Eduardo também, em chapas diferentes, não estivéssemos juntos, provavelmente nenhum de nós dois iríamos para o segundo turno. Porque nós dois juntos fomos para o segundo turno por 2.441 votos, que dá 5 votos por município no Rio Grande do Sul, mais ou menos. É uma mixaria de votos. Para a eleição de governador, 2.441 votos. É realmente fortes emoções a apuração foi, né? E então, se eu tivesse concorrido separado, nós teríamos sucumbido, provavelmente, né? Porque eu faria 2.441 votos, né, na minha chapa, pelo menos, e com certeza eu tiraria, provavelmente, mais votos do Eduardo do que de outros candidatos. Sim. Porque temos um perfil de pensamento político parecido, não somos iguais, naturalmente, né? Temos diferenças, enfim, às vezes até discordâncias, mas somos de um perfil muito parecido. Acho que acreditamos que o Estado não tem que ser tão grande que seja pesado demais para carregar e nem tão pequeno que a gente note a ausência dele, sinta a falta dele onde ele tem que estar presente. Defensores do equilíbrio das contas públicas, né? Começamos um projeto lá no governo Sartori, onde eu fui líder do governo, de botar as contas públicas em dia. Me lembro que, na época, estava desequilibrada as contas e tivemos, inclusive, episódios de atraso salarial dos servidores, etc. Devia para os prefeitos, os municípios, né? As verbas obrigatórias e assim por diante, baseado em décadas de gastos acima da arrecadação. Então, aquele governo foi quando nós enfrentamos isso. E, posteriormente, nós tivemos os 2 governos liderados pelo Eduardo que aprofundaram essa agenda, né? E a gente conseguiu avançar. Hoje o Estado está fazendo investimento, está com tudo, as contas em dia. Estamos o maior investimento público da história, que está trazendo investimento privado também, o maior investimento privado da história. Isso tudo é oriundo de uma política de organização das contas, porque se você tem um Estado todo desorganizado, começa a faltar dinheiro para o básico, não consegue investir em novas estradas, não consegue melhorar os hospitais, as escolas, que é o que aconteceu no Estado durante décadas, né? Sim. Em cada uma das áreas, daria para discorrer horas sobre isso, porque é o que aconteceu realmente no Rio Grande do Sul durante décadas. E por isso mesmo é que eu tenho compromisso, para responder a tua pergunta, eu tenho compromisso com esse projeto. Eu não quero, né, eu vou defender que esse projeto tenha avanços e não retrocessos. Os pré-candidatos que se apresentam hoje atacam exatamente isso que eu estou falando. Atacam o governo atual, atacam, portanto, a política de colocar as contas em dia, de deixar as coisas organizadas para poder fazer os investimentos para melhorar a vida das pessoas. Eles não são favoráveis a isso, porque eles são contra, né, a política que nós defendemos. E é legítimo, não tem nenhum problema da democracia. Só que isso me assusta, porque, eventualmente, tudo que fizemos para destruir é muito rápido, né? Ainda mais que o Estado, no próximo governo, vai ter que voltar a pagar a dívida com a União, né? Depois de fevereiro de 2027, vai ter mais gastos com saúde e educação, vai ter os precatórios, vai ter o déficit previdenciário, vai ter despesas que vão, inclusive, serem superiores às despesas atuais. Então, se não tiver um governador comprometido com essa pauta, provavelmente vamos ter um governador descomprometido e, portanto, que vai desorganizar as contas mais uma vez. Então, o senhor acha que se o senhor concorresse e fosse eleito, o senhor conseguiria ainda deixar o Rio Grande do Sul no eixo que ele merece? Eu não falo como pré-candidato ainda, porque em que pese meu partido tenha me lançado, o governador tenha dito que me apoia reiteradamente, outras lideranças de outros partidos, inclusive, também o fizeram. Neste momento, eu estou trabalhando muito para o governo dar certo, né? Nós achamos que o governo está bem avaliado, né, segundo as pesquisas que são publicadas, mas não estamos ainda no nosso melhor momento. Vamos melhorar. Claro que tem coisa para fazer, claro que tem defeito, claro que tem erro, claro que vai ter muita coisa ainda que não foi feita, mas nós estamos entregando o Estado melhor. Então, nesse sentido, sim, eu não me coloco como pré-candidato ainda, acho que é muito cedo ainda para falar sobre isso, falta 13 meses para o primeiro turno, a coisa está muito antecipada, né? Nas eleições anteriores não acontecia desse jeito, nesta época, essas discussões,
Isso talvez não seja tão bom assim, porque começa já a ter dificuldade de aprovações, de medidas no parlamento, acirramento de ânimos. Quer dizer, ninguém é hipócrita, todo mundo pensa nas eleições, é claro, mas não pode ser essa a grande prioridade, pelo menos não agora, né? Teremos um momento de priorizar as eleições, que vai ser ano que vem, lá em meados Mas esperar do um semestre. pouquinho. Agora, perguntar, se eu for governador, sim, eu faria um governo que manteria a organização das contas, que se chama, né, de responsabilidade fiscal, que é o que a gente faz nas nossas casas, né? Vamos ser francos. Nas nossas casas a gente faz ou tenta fazer exatamente isso. Nas nossas empresas a gente faz ou tenta fazer exatamente isso. Eu fui empresário já, é o que eu buscava fazer todos os meses na minha microempresa lá em Tramandaí, do ramo de veterinária que tive. Na propriedade rural, o agricultor busca fazer isso. No Estado também tem que ser assim, né? A gente não pode... A União Federal ainda tem outros meios para poder, eventualmente, financiar suas contas, fazer com que a máquina pública tenha receitas extraordinárias, se endividando, emitindo títulos da dívida, etc. Porque no Estado e município não tem isso no Brasil. Já teve. Na década de 90, os estados podiam emitir títulos da dívida também. E era uma esculhambação, desorganização total. Depois da década de 90 não dá mais. Então, quer dizer, as receitas que o Estado tem são oriundas dos impostos, é isso. Se você gasta mais do que essa receita, vai desequilibrar o caixa, né? E que é o que aconteceu no Estado. Então, sim, essa é a ideia, a premissa inicial. E com isso a gente consegue melhorar a vida das pessoas, porque o propósito é melhorar a vida das pessoas. Eu não consigo melhorar a vida das pessoas se não tiver dinheiro em caixa. Se não tiver gestão. Né? E para tanto precisa ter gestão. Sim. E exatamente nesse sentido que eu tenho me colocado e defendido esse projeto. Então, estou muito comprometido com esse projeto, não quero que ele tenha retrocesso, acho que as alternativas que eventualmente se apresentam gerarão retrocesso nessa agenda e nós estamos muito firmes em defendê-la nas eleições do ano que vem. O momento de falar de candidatura ou não vai chegar e, nesse momento, não tem nenhuma dúvida que não vou me abster de comentar, enfim, de me aprofundar sobre o tema. Pois é, porque as pessoas estão falando bastante sobre a eleição, né? Porque tem muita gente que também está criticando, como o senhor havia comentado, criticando o governo do Eduardo Leite. E eu gostaria de saber em relação ao senhor, porque existem as pesquisas que dizem que a Juliana Brizola é uma das fortes candidatas nas próximas eleições. E eu queria saber se o senhor faria assim como fez com o Eduardo Leite, se vocês juntariam as chapas para poder concorrer, se seria possível que o senhor fosse vice dela ou até ela fosse sua vice, né? Eu não desconsidero nem descarto absolutamente nenhum tipo de situação, né? Naturalmente, temos aí um impeditivo legal na hipótese que pode vir a acontecer. O governador Eduardo Leite tem dito que se dispõe a concorrer à presidência da República, considerando o quadro nacional, se eventualmente tiver essa circunstância dele concorrer, que eu acho muito bom para o Rio Grande do Sul ter um candidato à presidência da República gaúcho. O Rio Grande do Sul perdeu o protagonismo na cena política nacional. Faz muitos anos que nós não temos alguém com protagonismo em Brasília. E, ao mesmo tempo, temos também essa situação dele poder concorrer ao Senado. Sim. Se ele vai concorrer ou não vai, não sei. Ninguém sabe agora, nem ele, né? Porque isso depende de um monte de coisa e, como te falei, está muito cedo ainda. Saberemos melhor no início do ano que vem. Mas se, eventualmente, ele vier a ser candidato a qualquer cargo, ele teria que renunciar ao mandato em abril e o vice-governador, no caso eu, assumiria o governo do Estado. Em sendo eu governador, nessa hipótese, não sei se vai ser esta que vai se concretizar e se apresentar, mas é uma possibilidade, eu só poderei concorrer ao mesmo cargo, que é de governador, inclusive como reeleito, como candidato à reeleição, melhor dizendo, né? Candidato à reeleição, porque eu acabaria, nessa hipótese, assumindo o governo do Estado 9 meses antes do fim do mandato. E aí a lei eleitoral também me veda concorrer a qualquer outra coisa. Então, veja, até para fazer uma conversa assim, está muito cedo, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu não posso dizer para alguém, olha, quem sabe então, ok, não sou eu o candidato e você vai ser e nós vamos te apoiar. Porque eu não sei se eu poderei fazer isso, né? Se eventualmente acontecer essa hipótese que eu estou levantando aqui, que é uma das possibilidades,
eu teria que concorrer ao mesmo cargo, caso queira ser candidato. Sim. Porque é só esse cargo que eu posso concorrer. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que a Juliana é uma grande amiga, gosto muito dela, fomos colegas, deputados na Assembleia Legislativa, admiro muito ela. Realmente, ela tem um percentual muito significativo nas pesquisas de opinião, que tem que ser considerado naturalmente, né? Ao mesmo tempo que nós, que acompanhamos a política há mais tempo, né, e é totalmente verificável isso que eu vou te falar agora, pesquisas de opinião para intenção de votos 1 ano antes das eleições é muito cedo ainda. Veja bem, o governador Eduardo Leite foi eleito em 2018. 3 meses antes das eleições, ele tinha 6% de intenção de voto. 3 meses antes das eleições. O governador Sartori, 46 dias antes das eleições, em 2014, que foi a eleição que ele venceu, ele tinha 5% das intenções de voto. 46 dias. A Ana Amélia era líder nas pesquisas. O Tarso e a Ana Amélia lideravam. Aconteceu que o Sartori passou a Ana Amélia e ganhou a eleição. O governador Rigoto, em 2002, começou com 2%, e 3 meses antes das eleições ele tinha 4%. Ele estava atrás do candidato do Partido Progressista, o Celso Bernardi, que tinha 6%. Acabou que o Rigoto ganhou a eleição. Ficou na frente no primeiro e no segundo turno. Por que isso acontece? Porque o eleitor está vivendo a sua vida no dia a dia, não está preocupado com eleições agora. Está cobrando soluções, está pedindo demandas, etc. E está vivendo a sua vida, está fazendo o seu corre. Né? O eleitor vai se preocupar, vai parar para pensar na eleição, provavelmente, em julho, agosto do ano que vem. Sim. Então, não é que não adianta nada você ter... Claro que todo mundo gosta de estar bem colocado em pesquisa eleitoral, é óbvio. Né? Toda vez que sai uma pesquisa que eu estou um pouquinho melhor, meus amigos ficam felizes. E toda vez que sai que eu estou um pouquinho pior, ficam tristes. É normal. Mas a verdade é que agora é muito cedo ainda para a gente balizar, tomar decisões em virtude de pesquisa. A gente precisa esperar mais. O que agora a gente tem que ver é a rejeição. Eu, na medição de rejeição, eu tenho uma das menores, se não a menor rejeição de todos os nomes elencados. A aprovação do governo, porque isso sim, se a população está insatisfeita com o governo, não aprova o governo, provavelmente não vai querer votar num candidato que diz o seguinte: eu defendo esse programa aqui e quero dar o passo adiante. Então, e a recíproca é verdadeira. Se a população aprova, tem maior simpatia para dizer o seguinte: olha, eu aprovo, eu gosto, eu acho que é bom, portanto, esse é o caminho que eu quero continuar seguindo nas eleições. Então, muita coisa ainda para passar, muita água para passar embaixo da ponte. Não dá para descartar nada. Então, a minha resposta objetiva é assim: eu não descarto nem carto a qualquer possibilidade. Mas agora é muito cedo ainda para aprofundar essa discussão na medida em que estamos há mais de 1 ano das eleições. Pois é, tão cedo porque o senhor seria uma terceira via, digamos assim, porque agora a gente está muito polarizado em direita e esquerda e o senhor não se vê dessa forma, o senhor é mais centro, assim. Isso, inclusive, é uma das críticas ao governo Eduardo Leite, que diz que a gente pode sim chegar a uma terceira via, a gente pode ver problemas dos dois lados e melhorar os dois lados. Então, o que o senhor faria de diferente se fosse candidato ou se fosse pré-candidato agora, nesse momento? Na verdade, que ser de centro-direita, que é mais a minha posição política, no Brasil, nesses dias, é um ato de coragem. Né? Porque, na verdade, o confortável, paradoxalmente, é ser radical. Se eu fosse um radical de direita, um radical de esquerda, eu ia estar no meu Instagram agora bombando, com muito mais seguidores, muito mais likes, muito mais comentários, engajamento, e assim por diante. Quando você é radical de um dos lados, você só leva porrada do lado contrário. Quando você diz o seguinte: eu não gosto, não me representa isso, não adianta. O eleitor vai notar, né, quem não é desse viés político e tenta representar. Pelo menos eu não conseguiria fingir que sou algo que eu não sou. Sim. Tem muita gente que finge, né? Tem muita gente que era de esquerda até agora há pouco e virou de extrema-direita, por causa da onda, por causa da moda, né? Por causa das eleições de 2018, principalmente. Não é meu caso. Eu estou aqui na mesma posição política, com muita coerência, desde sempre. Desde sempre, inclusive, Desde sempre. Quando o senhor ainda estava no Grêmio Estudantil. Exatamente. O senhor ainda era na mesma
Mesmo muito viés, parecido, muito né? é. Então, eu acho que o Estado tem que ter políticas sociais, em especial na primeira infância, lá onde não pode ter pobreza, por exemplo. Pobreza infantil é a pior das pobrezas, porque é onde o cérebro das pessoas é formado. E, ao mesmo tempo, defendo liberdade econômica para as pessoas poderem empreender, poder gerar novos negócios, inovarem, sem restrições, sem amarras pesadas do Estado. Alguém vai me dizer o seguinte: mas peraí, você defende políticas sociais, você é de esquerda, você defende liberdade econômica, você é de direita. Meu amigo, eu consigo defender as duas coisas ao mesmo tempo, entende? Eu defendo responsabilidade fiscal nos gastos públicos, eu defendo um Estado que é muito forte na área da segurança pública, eu defendo um Estado que tem uma política de educação moderna, defendo um Estado que faz parceria com os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul para oferecer bons serviços de saúde. Mas, ao mesmo tempo, defendi privatizações, defendi concessões de ativos públicos para iniciativa privada, parceria público-privada. Eu não faço política por questões ideológicas, faço política por questões lógicas. E é exatamente por isso que, muitas vezes, eu apanho dos dois lados. Eu levo porrada da direita, porque você é comunista, comunista, né? O pessoal brinca aí. E o pessoal da esquerda me diz: você é um neoliberal, fascista, essas coisas que chamam aí quem é de direita. Não, eu acho que o pensamento das pessoas, o pensamento humano, ele é muito mais diverso do que dois. Então, todo mundo só pode pensar de dois jeitos. Eu sou contra, né? Aliás, não é que eu sou contra, é que não é possível isso, né? Eu e você, por exemplo, podemos ter concordâncias e discordâncias, e conversar com o pessoal da sala aqui, podemos achar concordâncias e discordâncias aleatórias entre nós. E aí, no final das contas, e aí, tu é de direita ou de esquerda? Aí tu vai dizer: olha, se eu tentar me encaixar numa dessas coisas, vai ser tal coisa. Mas, na verdade, se for parar para pensar, o que a gente tem que ter como propósito é tornar a sociedade melhor. E muitas vezes você tem que ter mais liberdade econômica para tanto. E, ao mesmo tempo que, para conseguir esse propósito, tem que ter mais políticas sociais. Então, o problema é que no Brasil as pessoas criticam, eu acho que essa é uma das críticas que a gente recebe: vocês são isentões. Não, eu quero dizer para ti, um ato de coragem hoje, não se isentar, é dizer: não aceito essa radicalização e quero defender um caminho que não é exatamente o do meio, não é bem assim, mas assim, um caminho alternativo que coloque o país de novo no rumo do desenvolvimento. Não, nós estamos parados. Eu estava brincando lá fora, né, que a gente está na Caverna do Dragão, que é um desenho da minha infância famoso, que os personagens não conseguiram sair de uma dimensão, né, para poder, enfim, seguir suas vidas. O Brasil está parado dentro do mesmo lugar desde 2018. Eu estou em 2025 vivendo ainda as discussões de 2017, 18, 19, de 2022, que é a eleição passada, e não consigo progredir. O Brasil não consegue sair do lugar, né? E aí eu pergunto, né, me diz uma coisa positiva que a polarização, que a radicalização na política trouxe de bom. Uma coisa. Eu tenho dificuldade de achar. Esses dias eu perguntei isso na internet, tivemos algumas respostas, algumas ofensas, naturalmente, infelizmente, de haters, né? Que nem mesmo sequer admitem ser questionados sobre, né, você estar radicalizado ou defender a radicalização. E algumas pessoas foram responder dizendo: não, a coisa boa, pelo menos, é que a minha posição política se fortaleceu. O meu modo de ver o mundo, o meu lado na radicalização se fortaleceu. Isso é verdade. Só que isso não necessariamente trouxe melhorias para a sociedade como um todo. Não é verdade? Sim. Acabou que nós dividimos o país e que estamos parados. A gente não consegue no Congresso Nacional tocar a agenda legislativa, o governo federal eleito da ocasião, seja o passado ou este, acaba tendo dificuldade de apresentar a sua agenda, né? A gente não vota as reformas que precisa votar no Brasil, que no Estado a gente já fez a reforma administrativa, lá em Brasília nenhum governo fez. Aqui a gente fez 3 reformas previdenciárias, lá em Brasília fizeram uma, que provavelmente vão ter que fazer outra logo em seguida, porque a demografia do país está mudando, né? Então vamos ter cada vez mais pressão sobre a Previdência. O Brasil continua sem conseguir avançar, porque a grande discussão é se o meu lado está certo ou o teu lado está errado. É uma coisa insana, que realmente não me representa. Então, se isso é ser considerado de centro, sim, sou de centro, e acho que ser de centro hoje é um ato de coragem, porque o confortável, de novo, para quem é político, é ser dos polos radicais. Isso é o confortável. Lá eu tenho as minhas bolhas que vão me defender, estão mais engajadas. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, que tem uma maioria silenciosa que está aumentando
na medida em que as pessoas estão cansando dessa radicalização. E acho que com isso a gente conseguirá, nas eleições do ano que vem, apresentar boas candidaturas desse campo. Se é para dividir, então, a sociedade em partes, que pelo menos não se divida em duas, se divida em 3 ou mais, para que a gente possa ter maiores condições de ter uma diversidade de pensamento político, que é o que nos caracteriza enquanto seres humanos que somos, né? A gente não somos pessoas pensantes apenas de um jeito ou de outro. São inúmeros jeitos que a gente tem para pensar, e até um certo desrespeito com o eleitor quando você quer enquadrá-lo em das duas caixinhas e atacar quem diz não quero me enquadrar em nenhum desses lados, porque não acredito que nenhum deles me representa plenamente. Pois é, porque o senhor, inclusive, falou agora que aprova certas privatizações e concessões, que é algo que a esquerda critica muito. Mas o senhor também criticou o tarifaço dos Estados Unidos, que 140 mil empregos aqui no estado estariam sendo ameaçados por esse tarifaço, que é algo que também a direita aprova, né? Então, o senhor realmente fica na terceira via, né? Querendo ou não, fica um terceiro lado. Eu fico impressionado como alguém pode conseguir defender uma ação de um governo estrangeiro, seja por qual motivo for, seja até mesmo por defender paixões que legitimamente as pessoas têm por seus ídolos políticos, né? Nessa fanatização, endeusamento de líderes políticos que muitas vezes acaba acontecendo, que eu não sou adepto dessa linha, mas respeito quem é. Ações que vão prejudicar a vida de chefes de família. Porque veja bem o seguinte, não é um discurso lá proferido em Washington, na Casa Branca, na White House. É uma ação que, pelo fato de impor tarifas absurdas a produtos que o nosso país e o nosso estado exporta aos Estados Unidos, que é um grande centro consumidor do mundo, empregos podem ser perdidos. Aqui, no Rio Grande do Sul, né? Se não é... Que daí não é uma questão da política, é uma questão de empatia com as pessoas. Faltou empatia nessa hora. Ninguém pensa, ou alguém não pensa na vida das pessoas, porque você está falando de pessoas que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o peixe, estão lá trabalhando. No fim do dia, o que a gente quer é cuidar das nossas famílias, né? Cuidar de quem a gente ama. Esse é o grande objetivo, me parece, da vida de cada um de nós. E cuidando bem das pessoas que a gente ama, a gente acaba ajudando a transformar o mundo melhor. Como é que alguém não se preocupa com essa questão da defesa de tarifações que vão tirar empregos de outras pessoas? Eu não consigo. E, claro, como vice-governador do estado nem poderia, mas esquecendo agora a função circunstancial que eu ocupo de vice-governador, eu não conseguiria defender uma ação que vai prejudicar os empregos aqui do Rio Grande do Sul, a vida real das pessoas. Não estamos aí na discussão política da internet. A radicalização está aumentando de tamanho, está aprofundando nas camadas da sociedade. Ela começou numa discussão na internet, passou por uma discussão na família, começou a ter briga no churrasco de domingo, no Natal, no Réveillon. Às vezes nem tem mais o churrasco. Muitas vezes não tem mais o churrasco, infelizmente, porque não consegue reunir as pessoas. Antes era circunscrita a época eleitoral, depois ficou os 4 anos, agora está interminável e agora está numa nova fase. A radicalização entrou no bolso das pessoas, na vida real das pessoas. Não é mais uma questão apenas relacional entre eu e o meu parente, o meu amigo, meu colega de trabalho, que eu já não gosto porque defende Lula ou Bolsonaro ou vice-versa. Não. Agora é uma questão econômica, né? Que é a vida real das pessoas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que eu só quero fazer uma ponderação na primeira parte da tua pergunta. Tu disseste o seguinte, e disseste corretamente. Olha, Gabriel, você defende eventualmente privatizações, concessões, parceria público-privado. Tem uma agenda que é uma agenda liberal, uma agenda que não se prende a amarras ideológicas. Não se prende a questões ideológicas, sim as questões lógicas. Isso é verdade. E por isso a esquerda bate no que eu penso. Mas aqui no Rio Grande do Sul, inacreditavelmente, só aqui no Rio Grande do Sul, tem parte da direita que também é contra concessões, e PPPs e privatizações. Nas eleições passadas, nós enfrentamos uma candidatura da extrema-direita que era contra privatizações. Nesta discussão atual do debate pré-eleitoral, do ano pré-eleitoral do ano que vem, nós temos pessoas filiadas ao Partido Liberal contrárias a concessões. É só no Rio Grande do Sul que isso acontece. Porque perceba o seguinte, Victória, no Rio Grande do Sul nós temos um caso único no mundo.
que é você ter, quando o Estado decide pegar uma rodovia e dizer o seguinte, olha, eu não consigo cuidar porque eu não tenho dinheiro público para cuidar dessa rodovia, para duplicar, para fazer viadutos, pontes, rótulas, melhorar a qualidade do pavimento, até mesmo muitas vezes conservar o pavimento já existente. O que é que o poder público faz? Ele concede para quem? Para quem tem esse dinheiro, para quem tem condições, para quem tem capital para fazer esses investimentos e melhorar ali aquela rodovia nesse exemplo. O Estado do Rio Grande do Sul é o único do mundo que disse, eu não tenho como cuidar das rodovias e vou conceder para mim mesmo. Exatamente isso. Foi o que aconteceu na fundação, lá no governo do PT, governo Tarso, da EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias. O Estado do Rio Grande do Sul criou para ele mesmo uma concessionária de rodovias pública, estatal, para administrar as suas próprias rodovias, que ele, Estado, dizia, não consigo eu, através do DAER, administrar. Isso é surreal. Isso só existe no Rio Grande do Sul. Talvez possa existir na China comunista, em Cuba, na Coreia do Norte, onde tudo é do Estado. Lá sim, lá é verdade. Na Europa, nos Estados Unidos, na parte da democracia liberal da Ásia, não existe isso. Só no Rio Grande do Sul existe isso. Você sabe quantos quilômetros de rodovias a EGR duplicou durante 10 anos de existência? Mais de 10 anos de existência? 0. Nem 1 quilômetro de rodovia duplicado durante uma década, mais de uma década de existência. E tem deputados filiados ao Partido Liberal, que é uma ideologia que defende um Estado menor, que defende parceria com a iniciativa privada, que defende concessões, que defende privatizações, pelo menos em tese deveria defender, que está defendendo, não, a permanência da estatal, chamada EGR, para que ela continue administrando essas rodovias e, de novo, condenar o Estado do Rio Grande do Sul a ter mais uma década, pelo menos, sem investimentos, em duplicações, em rótulos, em pontes, que vai diminuir o nosso custo logístico. Porque, na verdade, essa questão do pedagiamento de rodovias, ninguém gosta de pagar pedágio. Aliás, eu não gosto de pagar pedágio, IPTU, IPVA, imposto de renda, não é verdade? Eu não gosto de pagar nada. Né? Por isso que o nome do negócio é imposto, né? Porque é obrigado a pagar. Se não fosse obrigado, ninguém pagava. Ou quase ninguém pagava. Então, de fato, ninguém gosta de pagar nada, né? Inclusive tarifa de pedágio. Só que a verdade... Tem coisas necessárias porque é o seguinte, com as concessões, a gente vai conseguir, nesse trecho agora do lote 2 de rodovias, garantir investimentos nos próximos 10 anos de quase 6 bilhões de reais. Que é dinheiro que o Estado não teria, mas é óbvio que não teria. E somente poderemos viabilizá-los a partir de parceria com a iniciativa privada. E a iniciativa privada, então, assumiria a gestão da rodovia para fim de fazer os investimentos. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a oposição à esquerda, a isto, mas também temos a oposição à direita. Quer dizer, a esquerda e a direita se unem no Rio Grande do Sul para defender uma agenda contra a agenda liberal, que é a agenda que nós defendemos. Inclusive, pessoas do Partido Liberal, que é um negócio inacreditável. O Adam Smith deve estar se remexendo no túmulo, lá, um dos grandes teóricos do liberalismo, John Stuart Mill, von Mises, enfim, Milton Friedman, deve estar se remexendo, dando um duplo twist carpado no túmulo, porque é a primeira vez que isso acontece. Um liberal, que se diz liberal, e que se revela não ser, dizendo o seguinte, não, eu prefiro que a estatal administre mal, né, porque é exatamente assim que está sendo feito há 10 anos, mais de 10 anos, sem duplicações, sem obras, que diminua o custo logístico do Estado, melhora a competitividade das empresas, baixa o valor dos produtos que chegam nas gôndolas dos consumidores. E aí vai me perguntar o seguinte, por que fazem isso? Me parece que por motivos ideológicos, né, revelando que liberais não são, mas também por motivos eleitoreiros, né, querendo fustigar o governo. A gente recebe a crítica com naturalidade, porque é assim que funciona na democracia, né? Somos democratas, mas a verdade é que nos surpreende. Não da esquerda, a esquerda é assim mesmo. A esquerda quer um Estado grande, um Estado com estatais, com bastante empresas públicas, presentes na vida da economia e da sociedade. O que nos surpreende é a direita, que deveria ser liberal, né? Contrária a uma das principais bandeiras do liberalismo, que é a parceria com a iniciativa privada e a diminuição do tamanho do Estado. E como é que o senhor iria, então, driblar essa rejeição de esquerda e direita, caso fosse concorrer? Porque se são de dois lados e o senhor diz abertamente que aprova privatização, concessão, então o que o senhor faria para tentar driblar, além de falar que é inovação, né? Porque o governo sempre fala que privatização e concessão é uma forma de inovar
aqui o Estado. Só que como colocar, então, na cabeça do eleitor que pode ser algo positivo? Bom, o eleitor aprovou isso nas urnas em 2022 ao votar na chapa Eduardo Leite e Gabriel Souza. O eleitor, lá na campanha, nós fomos claros. Nós somos defensores dessa pauta. Claro, não somos radicais de direita do ponto de vista, olha, o Estado mínimo, que não tem que existir, que não tem que ter estatal nenhuma. Não, nós achamos que em alguns lugares, ok, o Estado é bom o Estado estar, pelo menos na conjuntura histórica que estamos, né? Por exemplo, o Banrisul. Nós defendemos que não queremos privatizar o Banrisul e não privatizamos, né? Nos comprometemos a não privatizar e não privatizamos. Eu acredito que esta é a adesão correta. Essa foi a adesão correta e é assim que eu vejo o Estado no próximo governo, sendo eventualmente candidato e sendo eventualmente hipoteticamente eleito, certamente deixaria o Banrisul público ou com a maioria das ações de propriedade do Estado, porque os dividendos que o Banrisul recolhe para o governo estadual são até superiores no longo prazo do que eventualmente a eventual privatização do banco. Ao mesmo tempo que nós aprovamos a privatização da Corsã na gestão que eu fui presidente da Assembleia Legislativa. A Corsã é uma empresa pública, era uma empresa pública de saneamento, que não tinha dinheiro para cumprir as metas do marco regulatório do saneamento, marco legal do saneamento, que diz que até 2030 nós vamos ter que estar com o saneamento universalizado no Brasil, e por isso mesmo dissemos, né, eu fui favorável à privatização da Corsã, porque você puxa um parceiro privado que tem capital para poder fazer os investimentos, e está acontecendo agora uma série de investimentos aí que a EGEA está promovendo. Então, eu não sou um radical, que tudo tem que ser privatizado, não é isso. Até porque isso me coloca na posição que eu estou, que é a posição, como tu fala, de centro-direita, né? Bom, eu fui deputado, fui líder do governo, fui líder da bancada, líder do meu partido. Sei como a Assembleia funciona, então não teria problema em discutir com os lados lá na Assembleia, com a oposição, com a situação, com os independentes. Acho que no bom diálogo a gente pode convencer os parlamentares das ações que envolvam essa agenda de governo que nós defendemos. Como o senhor sempre fez, né? Exatamente. E nas eleições de 22, o povo gaúcho aprovou essa agenda, né? Então, se eventualmente num processo eleitoral vier a aprovar novamente, bom, então é a agenda que nós vamos seguir, porque a democracia é assim, você disputa eleições, apresenta uma proposta, essa proposta é validada ou não, a que vier a ser validada vai ser a que deve ser implementada. Seria um estelionato eleitoral, você prometer uma coisa, se comprometer de um jeito na campanha, ser eleito e chega depois, pratica de outro jeito o governo. Não, aí começa a dar problema, né? Então, nós fomos eleitos com esta linha, né, de pensamento, e é uma linha de pensamento que, como digo, muitas vezes até confunde aqueles que querem colocar as coisas em apenas duas caixinhas, porque nós temos políticas sociais robustas. Hoje o governador anunciou o maior programa de combate à pobreza da história do Rio Grande do Sul, que é o Família Gaúcha. São mais de 130 milhões de reais investidos, ao mesmo tempo que nós estamos tendo aqui no estado uma política que transformou o Rio Grande do Sul em primeiro lugar em inovação no Brasil, que fomenta empreendedorismo, novos negócios. Tivemos o recorde agora de abertura de empresas nesse primeiro semestre de 2025, que a coisa mostra que a economia está crescendo, está funcionando. E, bom, esse é o nosso jeito de governar. Temos nossos defeitos, naturalmente, tem coisas que a gente não conseguiu fazer. Vai ficar coisas para fazer no próximo governo, certamente. Mas avançamos muito, colocamos as contas do Estado em dia e estamos melhorando a vida das pessoas em vários quesitos, transformando o Estado num lugar com melhor qualidade de vida. Como nós já estamos chegando ao fim da nossa conversa, passou bem rápido, mas eu já gostaria de saber, então, já que o senhor tocou nesse ponto de coisas positivas e coisas negativas, que não negativas, mas que ainda faltam fazer aqui no estado, eu gostaria de saber, então, um ponto mais positivo que o senhor fez ao lado, né, do Eduardo Leite, para o estado, e um ponto negativo, assim, que o senhor tenha visto que faltou um pouco mais de, quem sabe, pensar um pouco mais, quem sabe planejar melhor. Esses dois lados que eu gostaria de saber daí do senhor. Pontos positivos, poderia elencar recorde na queda de criminalidade no estado em 2024, batendo de novo esses recordes em 2025, fruto aí de muito investimento na segurança, novos concursos públicos para policiais, dos 5 órgãos de segurança do estado, Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiros Militar, Polícia Penal, que é a SUSEP, e o IGP, Instituto Geral de Perícias.
não, claro que ainda não está no nível que gostaríamos, mas melhoramos muito. Sim. Foi o primeiro governo que interrompeu a queda do número de servidores na área da segurança. Todo governo entregava para o próximo menos servidores na segurança. O governador Eduardo Leite virou essa curva, né? E hoje nós temos cada vez mais servidores na segurança, com novos concursos à vista aí sendo abertos a todo tempo. Além disso, também tivemos aí, me atendo às questões econômicas, como falei, o recorde de abertura de empresas, de geração de emprego. Crescemos mais que o Brasil ano passado, mesmo com as enchentes, né? Isso é uma questão importante porque isso gera... A melhor política social é o emprego. Na política social também tivemos uma série de avanços, muito investimento em programas sociais. Na educação, né, e na saúde primeiro, então, nós estamos botando mais R$1 bilhão de agora até o final desse governo na área da saúde e fizemos investimentos que significaram aí mais de R$500 bilhão até agora em hospitais, comprando tomógrafos, ampliando, abrindo novas UTIs, abrindo salas de parto, centros obstétricos, etc, 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 inúmeros centenas de hospitais no estado. Ponto negativo, claro que sempre tem pontos negativos. Alguma coisa que me deixa irresignado é a questão, em virtude do tempo sem investimentos. O Estado, por exemplo, no DAER, ele colocava todos os anos em torno de R$150 milhões para todas as rodovias do Estado. Todas as rodovias. Inclusive, novas obras. Tipo, 62 municípios não tinham acesso asfáltico quando o governador Eduardo assumiu em 2019. Hoje são 18. E hoje, no dia que nós estamos gravando esse podcast, estamos assinando a ordem de serviço de mais um acesso asfáltico, no município de Pirapó, fronteira com a Argentina, lá perto do Rio Uruguai, próximo a Cerro Largo. R$150 milhões era a média do DAER. Para ter uma base, o que significa isso? O meu município lá de Tramandaí, que tem 60 mil habitantes, segundo o IBGE, tem um orçamento de R$360 milhões num ano para cuidar do município de Tramandaí. O DAER, para todas as rodovias estaduais, tinha 150 milhões. Era uma mixaria. Dinheiro insuficiente. Nós colocamos só ano passado R$1,7 bilhão no DAER em investimento em rodovias. Eu estou contando isso, porque isso é um ponto negativo, né? É que, na verdade, o que acontece? Como tu tem muitos anos sem investimentos no Estado, porque as contas estavam desequilibradas, Sim. Décadas, no tocante às escolas, que nós temos em torno de 2.300 escolas no Estado, sendo que dessas em torno de 1.200, 1.300 são de ensino médio, tu tem prédios da década de 50, que desde a década de 50 não sofreram quase nenhuma reforma, pelo menos reformas estruturais, para poder... Então, qualquer casa, qualquer edificação, esse prédio onde nós estamos, se não tiver manutenção durante décadas, vai ficar em situações altamente depreciáveis, né? Então, isso é uma coisa que certamente temos que dar continuidade, né, nessa agenda. Porque, veja bem, nós estamos fazendo, ao todo, obras em centenas de escolas. Voltamos a fazer obras em escolas. Mudamos o método de contratação das empresas para fazer obras em escolas. Antes cada diretor tinha que pedir uma demanda, por exemplo, na rede hidráulica da escola, depois outra demanda na rede elétrica da escola. Isso iria para a Secretaria de Obras Públicas, que fazia uma licitação para cada uma das coisas. Quando terminava de contratar a empresa, o problema já tinha se agravado por 10 vezes, porque demorava muito. Agora nós agilizamos isso, nós contratamos previamente o serviço. Nós temos um negócio chamado ata de registro de preços, onde cada obra, cada ação da hidráulica, da elétrica, do estrutural, etc., da pintura, é cotada antes pelo Estado, contratada antes pelo Estado, e a gente paga sob demanda. Então, quando a escola pede para nós alguma melhoria na sua edificação, nós já temos o fornecedor contratado, não preciso iniciar a licitação. Demorava mais de 1.000 dias, né? Mais de 1.000 dias era o tempo para poder fazer obras em escolas no Rio Grande do Sul. Hoje nós diminuímos para em torno de 120 dias. E vamos diminuir mais, porque a gente vai melhorando os fluxos, vamos aprendendo e melhorando os fluxos administrativos. Mas ainda, eu tenho que reconhecer, tem muita escola que não tem obra. Então, é um ponto que eu considero negativo, porque, veja bem, é tanto tempo sem investimento, que agora, para a gente poder recuperar o tempo perdido, a gente primeiro tem que manter as contas em dia e, segundo, tem que continuar fazendo investimentos. Sem contas em dia não tem investimento. Então, por isso,
é que isto é algo ainda que vai levar algum tempo para a gente poder recuperar todas as escolas do Estado para deixá-las em condições ideais ou próximas do ideal, a fim de termos aulas lá dentro. Porque a educação é pedagogia, é remuneração adequada aos professores, é tecnologia, mas também é um prédio decente. Ninguém gosta de ir para um prédio caindo aos pedaços, passar o maior calor no verão. Às vezes tem o ar-condicionado foi um dos pontos. Às vezes tem o aparelho do ar-condicionado. Eu, seguidamente, era deputado, entrava em escolas, chegava lá, caixas de ar-condicionado, aparelhos de ar-condicionado empilhados em alguma sala. Perguntava para a diretora, o que é isso, diretor? O deputado aqui, a escola conseguiu comprar aqui, às vezes até com doações, a própria comunidade escolar. Só que a rede elétrica é da época, lá da década de 70. Então, eu preciso reformar. A rede elétrica não comporta a carga de energia para instalar os ares em 30 salas de aula, em 20 salas de aula, etc. Refeitórios pequenos que muitas vezes não conseguem comportar os estudantes em número adequado para fazer, por exemplo, escola em tempo integral, que é a nossa meta. Nós começamos com 18 escolas em tempo integral nesse governo, de ensino médio. Estamos já em 300 e vamos chegar em 500 até o final do ano que vem. Que é aquela escola que o estudante chega de manhã e sai final do dia, almoça na escola, lancha na escola, em turno integral, que é o ideal. Bom, a gente precisa aumentar o número de escolas em tempo integral de ensino médio no estado. E para isso, precisamos que as escolas sejam adequadas, porque quando eu dobro a carga horária do estudante, ele vai ficar o dobro do tempo na escola. Então, eu preciso ter questões prediais também para poder receber. Então, não é só questão predial, naturalmente, a educação, mas nessa questão, para responder a tua pergunta, então, objetivamente, do ponto negativo, que eu diria que não dá tempo para fazer tudo isso em 4 anos agora, né, ou mesmo em 8 anos, na medida em que é muito tempo sem investimento nas escolas. Né? Todo o processo de contratação, de investimentos, enfim, de usar as nossas equipes de engenheiros, arquitetos, por mais engenheiros e arquitetos que a gente tenha contratado agora, é complicado você conseguir dar conta disso tudo. Então, ainda falta, a gente sabe disso, eu sei disso, muita coisa para fazer no Estado, porque perdemos muito tempo, perdemos décadas. Eu tenho 41 anos. Durante 40 anos, o Estado gastou mais que a arrecadação em 37, 38. Né? Antes da gente colocar as contas de dinheiro, era isso. Né? É a minha vida inteira gastando mais que a arrecadação. Imagine, você tem 26 anos. 26. 26 anos. É a sua idade mais 12 anos daqui para frente. Quando tu chegasse a 38 anos é quando o Estado pararia de gastar mais que a arrecadação. É claro que isso vai dar errado, né? Porque isso inviabiliza os investimentos. E aí, claro, começa a depreciar os prédios públicos, os serviços públicos, as estradas, etc. Então, tem que recuperar muita coisa, né? Isso é um ponto que eu julgo, digamos assim, negativo. Que alguém pode dizer o seguinte, os opositores, veja bem, o vice-governador está dizendo lá que fez obras em tantas escolas, mas nessa escola aqui não. É verdade. Porque em alguns lugares a gente não conseguiu ainda chegar até lá. Né? Porque, como falei, é muito tempo sem investimentos. Mas agora nós propiciamos as condições para fazer as coisas acontecerem. Essa é a diferença. E isso a gente vai mostrar no decorrer do tempo aí, em especial, se for o caso, na campanha eleitoral. Vice-governador, eu quero agradecer muito a sua presença, essa nossa conversa que nós tivemos hoje, para entender não só a sua trajetória pessoal, mas também política, né? É bom às vezes a gente só fica conversando sobre política com o senhor e às vezes a gente esquece do seu lado pessoal. Então é bom a gente resgatar um pouco de tudo aqui. Claro, um curto espaço, mas a gente consegue o que dá também, né? Então eu queria agradecer a sua presença. Se o senhor quiser dar um recado também. Eu quero agradecer aqui a audiência, né? Mesmo daqueles que discordam, né? Que eventualmente venham a... Sempre tem. É normal, da democracia, né? Mas é bom que ouçam o contraditório aí para refletir um pouco, talvez até discordar, né? Como é o caso de muitos. Então, e aqueles que concordam, muito obrigado. Estamos alinhados, né? Espero que a gente consiga, esse é o nosso objetivo, junto com o governador Eduardo Leite, fazer um governo cada vez melhor. Né? Essa é a ideia, né? Temos trabalhado muito para que isso aconteça. E as eleições nós vamos discutir mais, com mais qualidade, aí no tempo certo. Então o senhor vai voltar para falar? Volto, claro. Já fica então marcado aqui. A gente já quer daqui a algum saber. tempo vocês me convidam de novo e eu volto para a gente discutir mais, talvez já em momentos mais... Com o cenário político mais elucidado aí, para a gente poder entender o que é que pode acontecer, não pode, alguma coisa já mais amarrada, né? Então já está marcado aqui pra gente. Com certeza. Então, muito obrigada se você nos assistiu até agora. Não esqueçam que nós estamos aqui nos estúdios da SZ Working, que fica localizado na Rua dos Andradas,
número 860. Aqui você pode tomar o seu café, fazer reuniões ou conversas como a gente está fazendo aqui agora sobre política, que é muito importante falar, e é por isso que a gente traz sempre esses episódios, essa série especial para debater política, porque é muito importante a gente saber sobre o Estado, o cenário aqui do Brasil, não só do Brasil, mas, né, do Estado. Muito obrigada e até a próxima.